Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Hoje aquele conteúdo que muita gente gosta pra caramba, essa interação sobre eletrônica analógica é muito gratificante. Deixe seu comentário aqui embaixo se é fã também de eletrônica analógica. Você já viu no título, é um pré-amplificador a nível profissional. Vamos trazer diversos truques de eletrônica analógica. Na aula de hoje você vai aprender bastante e vamos ver o funcionamento prático, é claro, na bancada que todo mundo gosta. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto ou indutor toroidal? Toroid.com.br, acesse agora, faça o seu cadastro, veja lá a cotação com eles. Amplificadores com transformadores toroidais são sensacionais, o resultado é ótimo, garanto para você. Toroid.com.br. Me siga também no Instagram, sempre trago prévias de projetos e conteúdo exclusivo por lá, é Wagner Rambo, no Twitter e a fanpage no Facebook. Todos prontos para bastante conhecimento em eletrônica analógica? Let's get started! A galera comentou bastante que gosta dessa pegada de quadro branco. Estou aqui de novo, então hoje numa clássica de sexta. Já deixe sua opinião aqui embaixo. E lembrando que esse conteúdo é apenas uma parcela, uma pitada do que será o nosso curso de áudio e amplificadores que vamos lançar na Hotmart. Eu conto com todos vocês. Deixe seu comentário se está louco para fazer este curso. Pretendemos lançar ainda neste primeiro semestre de 2020. Então deixe seu comentário, diga que quer fazer esse curso e o que espera dele para nós verificarmos o seu interesse, beleza? Então eu estou aqui, sempre uma honra apresentar esta clássica de sexta, reúne os conteúdos da mais clássica videoaula de engenharia eletrônica desde fevereiro de 2014. A topologia do nosso pré-amplificador está completa aqui. Muitos de vocês, os audiófilos de plantão, aí a galera que já trabalha com eletrônica há mais tempo já está familiarizada com esta topologia. Uma etapa de pré-amplificador muito utilizada para o casamento de impedância com toca-discos, por exemplo. Cápsula cerâmica, cápsula dinâmica. E aqui nós vamos fazer uma entrada que tem uma impedância onde podemos determinar facilmente por esse divisor aqui para aplicar, por exemplo, em instrumentos musicais, como guitarras, até mesmo microfone. Você pode entrar alguns tipos de microfone. E também, é claro, saídas de computador, por exemplo, que é o teste prático que vamos fazer na bancada. Eu quero analisar com vocês aqui o nível de sinal, então o nível AC. A parte de polarização eu vou depois para o computador, que daí fica mais intuitivo você enxergar os dados no software. Tensão VCC, vamos utilizar 18 volts, eu já vou depois passar a dica para você sobre isso. 2 transistores aqui, transistores bipolares de junção. Nós recomendamos o BC 549, que tem baixo índice de ruído. Deixa eu escrever direito aqui, BC 549. Na prática eu vou utilizar o 547 porque ainda não comprei o lotezinho de BCs 549, mas assim que eu fizer um pedido, eles já estão na lista e vamos mandar vir. Mas pode usar o 547, 548, bipolares de junção de uso geral. Bom, nós temos aqui o nosso divisor de entrada e observe o seguinte, vamos aplicar um sinal na entrada e vamos fazer o teste com um sinal determinístico, a nossa senoide aqui. Então aplicamos na entrada e teremos uma atenuação desta senoide neste ponto aqui. Aí nós fazemos um acoplamento por capacitor, um capacitor eletrolítico. Aqui é o positivo, aqui é o negativo dele. Acoplando por capacitor, nós vamos ter, então aqui nós temos um offset em 0. Aqui neste ponto, que é a base do primeiro transistor, nós vamos ter um offset, pequeno offset aí no sinal. Muito bem, você enxergou esta malha de resistores aqui, certo? Esta malha aqui é responsável pela polarização de base do primeiro transistor. Bem interessante, pois com isso, nós conseguimos fazer uma estabilização térmica no circuito. Uma vez que essa etapa de pré-amplificação é bem sensível a ruídos, inclusive ruído térmico. Ocorrendo uma variação de temperatura, nós temos então uma variação de corrente de coletor aqui.
certo? Esta variação de corrente de coletor vai provocar outras variações no circuito, também neste coletor do segundo transistor aqui. Esta variação, para ser compensada, nós fazemos uma polarização pegando este sinal aqui, que vem para o emissor do segundo transistor, e polarizando por estes dois resistores aqui, desta forma. Eu poderia utilizar um único resistor para polarizar essa base aqui, só que eu utilizo dois com o capacitor aqui. Aqui está o nosso capacitor. Isso se dá para nós evitarmos o problema do efeito Miller, que tem que considerar a capacitância interna do transistor, certo? Nesse caso, esse capacitor cria um terra virtual para AC, e o sinal AC enxerga um terra aqui, este sinal que vem daqui e um sinal que virá daqui. Então eu crio um terra virtual aqui neste ponto, e com isso eu evito problemas de baixa impedância de entrada. Então eu tenho que contornar aquela questão. Eu estou contornando a questão do ruído térmico que ocorre no circuito com esta malha aqui, polarizando a base do primeiro transistor desta forma, contornando o efeito Miller, adicionando um capacitor que criará um terra virtual para AC. Aqui estamos analisando em AC. Até aí tudo bem? Então nós temos esta sacada aí. Sinal entra na base com um pequeno offset, ele vai aparecer aqui no coletor amplificado, ligeiramente amplificado, defasado em 180 graus e também um offset. Qual offset? A tensão de polarização de coletor aí. Show, né? Aqui está o resistor de coletor. O mesmo sinal aqui aparece nessa base aqui, a base do segundo transistor. Inverteremos novamente o sinal para este coletor, agora com o offset da tensão de coletor do segundo transistor, e eu tenho aí um sinal com a fase original que eu apliquei lá na entrada, ele aparece aqui na saída. Faço um acoplamento capacitivo aqui, ainda existirá um offset presente, pois eu tenho uma malha de realimentação aqui, ó, formada por esse resistor aqui, resistor de feedback, e o RE, que é o resistor de emissor ali no primeiro estágio. Desta forma, eu consigo contornar problemas de ruído do circuito, ruídos que possam surgir, pois novamente essa é uma etapa sensível. Essa etapa serve para captarmos o sinal, realizarmos o casamento de impedância e isolarmos então o sinal, que eu vou aplicar ao meu amplificador de potência depois, de uma etapa de equalização, que eu já vou explicar melhor depois para você. Aí esse sinal aqui ele tem uma atenuação, pois aqui existe um divisor de tensão com os dois resistores, ele aparece aqui no emissor, justamente para anular parte do ruído gerado. Princípio de realimentação típico, nós temos um pouco de perda de ganho de tensão com este sistema aqui de realimentação, contornamos com a diminuição do ruído que possa vir no circuito. E aí eu acoplo com mais um capacitor aqui, obtendo o sinal de novo em offset 0, amplificado, ligeiramente amplificado, nesta etapa aqui. Depois teremos o outro estágio, em fase com o sinal original. Ainda, nós temos aqui este resistor que vem da alimentação VCCLI. Este resistor, em conjunto com este capacitor aqui, atuam como um filtro para um possível ruído AC que venha da fonte de alimentação. Então nós temos este filtro aqui, eventuais ruídos da fonte de alimentação serão filtrados, e aí eu tenho aqui já os resistores de coletor ali nos transistores, justamente porque é uma etapa bastante sensível. Aí a parte teórica inicial, agora vamos para o computador ver mais algumas análises no simulador. Espero que esteja gostando. Vamos lá! Esse circuito é realmente muito interessante, como vimos. Eu estou aqui no LT Spice, você pode fazer muitas simulações neste software, eu recomendo pra caramba, e temos curso de LT Spice, o básico e já o intermediário, disponíveis aqui na descrição. Invista no seu conhecimento. Este software é gratuito, é só baixar e instalar e você pode fazer simulações de nível básico ao nível avançado nele. Eu vou demonstrar alguma coisa já aqui para vocês,
mas os cursos são muito mais aprofundados, é claro. Eu estou alimentando com mais 18 volts, pois quem assistiu uma clássica recente, já foi esse ano, acho que a primeira do ano, sobre o pré-amplificador com equalização Baxandal, aqui nós temos o casamento de impedância para aquele pré. Esta seria a etapa inicial daquele pré, para você aplicar então o seu instrumento musical, um microfone, um toca-discos, etc. Onde você vai ligar aquele pré? Veja que eu já deixei a alimentação igual aqui em mais 18. Aqui está a saída, ó. Vamos dar um zoom na saída aqui. Capacitor de acoplamento de saída deste pré inicial, e nós temos aqui uma carga. Eu coloquei uma carga de 10K, mas poderia ser uma carga de 100K, sem problema algum. E aqui é o potenciômetro de volume. Olha que interessante. Ou seja, aqui, deixa eu fazer o seguinte aqui. Esta linha central aqui, imagine que seja o pino central do potenciômetro, e este ponto aqui é a entrada daquele pré com ajuste Baxandal. Viram que interessante? Então, já vai juntando aí as peças. Tá aí. Essa é a etapa de entrada. Aí para o ajuste de volume você pode utilizar 100K logarítmico, ou 10K, ou 22K, enfim. O potenciômetro nessa faixa aí já vai funcionar bem para um ajuste de volume. Então nós temos aqui um estágio inicial para evitar o ruído elétrico, o ruído térmico, como o explicado. Os componentes estão aqui, então projetamos o circuito visando a polarização dos resistores, dos transistores, perdão, na região ativa. Portanto, para análise DC, os capacitores são um circuito aberto, e eu vou desconectá-los aqui para fazer a análise DC rapidamente com vocês, ó. Tá aí. Dando um run na simulação, eu tenho que a tensão no coletor 1 é 1.24 volts, na base 0.59 e no emissor 0.049. Tensão de coletor maior que a de base, maior que a de emissor, região ativa. Transistor 2, tensão de coletor 5.2, de base é a mesma do coletor 1, portanto 1.24, e de emissor 0.63. Tensão de coletor maior que a de base, maior que a de emissor, ambos estão na região ativa. Note que nós temos aí correntes de coletor bem baixas, da ordem de microamperes. Isso se dá pela sensibilidade do estágio inicial e para termos um consumo mínimo para esta etapa do circuito. É um estágio de entrada, compreendeu? Então, as correntes de coletor são bem baixas mesmo, aí da ordem de microamperes. Para a polarização, utilizamos diversas regras de projeto e determinamos através de alguns cálculos. E você vê aqui que a base, como eu expliquei, ela recebe a tensão de emissor de Q2 através da malha R6, R5 aqui. E nós temos o capacitor ali para contornar o problema do efeito Miller, conforme explicado. E mais detalhes sobre isso, é claro, eu pretendo trazer no curso de áudio e amplificadores. Estes vídeos ficam para aquele curso. A galera que está interessada aí com certeza vai ficar fera em projetos também. Perfeito, eu vou aplicar um sinal aqui, dando um run. Aliás, deixa eu modificar a simulação aqui, uma análise de transiente, 10 milissegundos. Agora eu dou um run. Sinal de entrada, eu estou aplicando um burst, então um ciclo único da minha senoide, para você entender aí como o sinal trafega. Então na saída do divisor de entrada eu tenho o mesmo sinal, só que atenuado. Passa pelo capacitor, eu tenho o sinal atenuado, porém com adição de offset. Qual offset? Tensão de polarização de base. Sai no coletor invertido e com mais um pouco de offset. Tensão de polarização de coletor. Ó, defasado em 180 graus. Este sinal entra na base de Q2, sai no seu coletor, defasado em 180 graus, com mais um offset. Qual offset? 5 volts e pouco ali, tensão de polarização de coletor do transistor Q2. Acoplo em C4 aqui, e ele entra no meu resistor de feedback.
Um pouquinho de offset ainda, pois eu estou aplicando no resistor que vai para o emissor de Q1. Está aí a tensão no emissor de Q1, o mesmo sinal com o nível de offset, porém atenuado um pouco, pois o R de realimentação com o resistor de emissor forma aí um divisor resistivo que atenua o sinal, e aí nós contornamos, então a realimentação ela reduz o ganho final de tensão, porém contorna eventuais ruídos elétricos do meu circuito. Ainda o sinal de saída agora sobre a carga, tá aí ele, ó, offset em 0, pois fiz um acoplamento em C5 ali, em fase com a entrada. Então, sinal de entrada está aqui, VIN, sinal de saída está aqui, Vout. Notem que nós temos um pequeno ganho de tensão. Estou aplicando na entrada aí 100 mV de amplitude e na saída estou obtendo aí 150 mV aproximadamente. Eu vou ainda modificar aqui para um sinal determinístico, tá aí, e eu vou ver só a saída, fazer aqui uma FFT, e observe que a distorção é mínima. Então o pico em 1 kHz aqui, certo? Minha fundamental. E aqui lá nas frequências mais altas nós temos aí uma ruideira, ó, isso é perceptível, porém é abaixo de 80 dB, menos 80 dB, inferior a isso, quase lá em menos 100 dB, isso na prática praticamente é nada. É até interessante aqui, ó, em torno de 51 kHz essa ruideira, mas já estamos inclusive fora da faixa de áudio, que é até 20 kHz. Nós temos mais um pico ali, uma subarmônica em menos 91 dB, 2 kHz, uma harmônica par do meu sinal, só que não interfere em nada, como você pode ver. O sinal principal fundamental está muito acima, lá em menos 20 dB pela análise aqui. Ainda eu posso verificar a resposta em frequência aqui. Então vamos rapidinho ver isso. Veja quantas análises o LTspice proporciona. Eu realmente recomendo a você que invista nos nossos dois cursos, que a galera entrando em peso nesses dois cursos, nós podemos produzir o curso avançado, que já tem alguns alunos esperando pelo curso avançado, inclusive. Configurei minha análise AC, então a resposta em frequência está aqui, ó. Os amplificadores, tipicamente o nosso gráfico de Bode aí, são um filtro passabanda, só que bem largo, pois precisamos amplificar uma ampla faixa aí, e temos aí, perfeito, ó, aqui 10 Hz ele começa a atenuar ali, e lá em frequências bem altas, vamos ver, nós temos 3.3 dB, então seria 0.3 o corte superior. O corte superior deu ali em 280 kHz, e o corte inferior, menos 3 dB, aproximadamente em 3.2 Hz. Ok, muito bom isso. Eu tenho aqui o esquemático em PDF, como sempre, simulação e esquemático para download na descrição. Vamos para a prática fazer muitas análises ainda nesse circuito. Fique ligado na aula, acompanhe com atenção, essa aula está bem completa. Venha comigo! Tá aqui o circuito montado na bancada para nossa prática. Estou com ele montado na protoboard, é uma montagem bem simples de fazer. Aqui está a fonte de alimentação, vou utilizar a fonte de bancada, configurando-a para 18 volts. Já vamos alimentar o circuito e verificar o seu consumo. Fonte de alimentação eu vou configurar aqui para 18 volts e vamos colocar aí uma limitação de 200 mA de corrente. Já está excelente, liberando aí, veja que o consumo não supera nem 5 mA, está conforme o previsto. Vamos fazer brevemente uma análise DC aqui no circuito. Para isso eu vou remover os capacitores aqui. Os capacitores em DC são um circuito aberto, lembro vocês disso. Então removendo aqui os capacitores do circuito. Eu vou medir aí a minha tensão de coletor, transistor Q1, 1.14,
tensão de base 0,57, tensão de emissor 0,036. Região ativa, porque a tensão de coletor é maior que a de base, que é maior que a de emissor. Transistor Q2, 5,69 de coletor, 1,14 de base, 0,59 de emissor. Região ativa, tensão de coletor maior que a de base, maior que a do emissor. Correntes, vamos pela queda de tensão no resistor de 15K aqui, ó. 8,84 volts, faça 8,84 dividido por 15.000, você vai ter a corrente. E aqui a corrente de coletor de Q1, 13,74 dividido por 220.000 e vai obter a corrente. Deve dar próxima do simulador. Faça o cálculo e deixe o comentário aí embaixo. Agora, para uma análise AC, a primeira coisa é configurarmos um sinal determinístico, que é sinal senoidal. Vamos colocar uma amplitude aí de 1 volt pico a pico. Uma amplitude relativamente alta, só que eu lembro você que estamos com um divisor de tensão na entrada, então podemos aplicar este nível de sinal aí. E frequência típica de 1 kHz. Depois eu vou configurar uma varredura aqui em Sweep, só habilitando este botão, que vai iniciar em 10 Hz e finalizar em 100 kHz. E o tempo de varredura eu posso variar depois para verificarmos, podemos começar em uns 2 segundos. Mas de início, vamos aplicar um sinal fixo de 1 kHz. Como podemos ver, o circuito está funcionando. O canal 1 do osciloscópio mostra a minha entrada e o canal 2 mostra a minha saída. Como já é esperado por nós, nós temos a saída em fase com a entrada, pois estamos com um arranjo aí com 2 transistores, conforme vimos nas explicações teóricas. Ambos os canais aqui estão em 500 mV por divisão, como você pode observar. Estão com a mesma resolução vertical, por este motivo conseguimos ver que o canal 2, que é a saída, está com uma amplitude um pouco maior. Eu posso colocar aqui para comparar, ó. Nós temos o canal 1 com 1 volt pico a pico e o canal 2 dá para dizer que tem 1 volt e meio pico a pico, pois ocupa 3 gratículas verticais. 1, 2, 3. Então 500 mV vezes 3 dá 1,5 volts. Totalmente coerente com nossas análises. Agora eu vou ligar uma varredura no gerador, conforme expliquei anteriormente. Nós temos o sinal varrido de 10 Hz a 100 kHz e você pode observar com atenção a amplitude do sinal de saída, ó. Estão vendo aqui a resposta em frequência? Não existe uma atenuação perceptível na ampla faixa de frequência que estamos analisando. Então está respondendo bem, ó. Fazer uma varredura aí de 7 segundos, você pode verificar aqui. Nós temos a resposta coerente na ampla faixa de frequência. Não existe uma atenuação no sinal de saída. Aumentando a varredura para 1 mega, conforme analisamos no LT Spice, a partir de uns 200 kHz o sinal de saída atenua, ó. Tá aí a resposta em frequência do nosso pré-amplificador. Perfeitamente podemos analisar com um único osciloscópio analógico e um gerador de varredura, como você está observando. Estou varrendo agora de 10 Hz a 1 MHz e vemos aí a resposta da saída. Agora eu convido vocês para fazermos uma análise bem interessante no circuito, que é a seguinte: eu estou aplicando um burst na entrada aqui a partir do meu gerador de 1 kHz, que é um ciclo único do meu sinal senoidal que você está vendo aqui. Aí nós vamos seguir este sinal ao longo dos nós do circuito pré-amplificador, que foi a análise teórica que eu fiz com vocês para vocês compreenderem. Então, você que já baixou o esquemático, o link está na descrição, clique em mostrar mais, acompanhe comigo pelo esquemático, que eu vou apontando aí para vocês os pontos que eu estou analisando, e aí você vai entendendo as formas de onda ao longo do circuito. Essa é a minha entrada aqui,
Então nós temos aí o sinal de entrada. Deixa eu colocar aqui mesma resolução vertical. Aqui a saída do divisor de tensão, bem na entrada tem o resistor R1 e R2. Então veja que nós temos uma atenuação considerável no sinal, como esperado. Eu até vou aumentar aqui a amplitude para fazer essa análise com vocês, ficar melhor. E esse sinal atenuado, que é esse burstzinho ali em azul, passa pelo capacitor e recebe aí um offset. Tá aí o offset, ó. Aqui é o meu zero, na label do canal 2. Temos aí um offset de 600 mV aproximadamente, ó. 200 mV, 3 gratículas verticais, e o sinal está ali na polarização de base, surfando ali na entrada do primeiro transistor. No coletor, eu vou ter o sinal, deixa eu achar aqui o coletor. Feito. Eu tenho o sinal defasado em 180 graus. Ele entra na base com esta fase aqui, com aquele offset de 600 mV, e sai no coletor. Agora eu ajustei aqui vertical, vá acompanhando os ajustes que eu vou fazendo na tela, 500 mV por divisão. Nós temos aqui 1,2, 1,3 volts de offset no sinal, e ele defasa em 180 graus do coletor do primeiro transistor. Aí está ele, ó, na placa também para você ver. E este é o mesmo sinal que aplicamos na base do segundo transistor. Muito bem. O sinal do coletor do segundo transistor, vou pegar aqui, ele tem um ganho de tensão um pouco maior. Vou dar um zoom horizontal aqui, fica mais fácil de enxergarmos. Agora estou com 2 volts por divisão. Aqui está a label, vou posicionar bem ali. Então nós temos aqui 2, 4, quase 5 volts de offset, e o sinal em fase com a minha entrada. Esse é o sinal que sai no coletor do transistor. Agora, acoplando com o capacitor C3, que é esse eletrolítico aqui, este é o sinal que vai para o resistor de realimentação, o resistor R9 do circuito, ó. Tá aí. Aí nós temos o divisor formado por R9 e R4. O R4 é o de emissor de Q1. Então, o sinal no emissor de Q1 tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui certinho. Ele tem uma atenuação considerável. Mas note que está em fase com a minha entrada, em fase com a base do próprio Q1. Isso nos dá a correção de ruído desejada, porém nós temos uma perda no ganho de tensão, conforme explicado. E por fim, o sinal na saída. O sinal na saída aqui é o sinal com o nosso capacitor, e é o sinal em fase com a entrada e com um pequeno ganho de tensão, como você está vendo aí. Impedância casada, ajuste de sensibilidade, evitando aí o ruído térmico, ruído elétrico. Então, uma etapa de entrada excelente para circuitos amplificadores, que você pode aplicar para instrumentos como guitarras elétricas, alguns tipos de microfones, e casando a impedância adequadamente aqui na entrada, até mesmo toca-discos diversos, para quem ainda curte esta pegada retrô. Tá aí o nosso teste final, galera, sem nenhum mistério para você, rodando o clássico Mambo. Eu queria muito poder rodar outras músicas nesse teste final, por exemplo, Van Halen, que eu sou fã, muitas outras. De vez em quando no Stories do meu Instagram eu rodo músicas, pois lá aceita um pouquinho mais. Então, se você quer ver outros tipos de músicas em testes de amplificadores que nós projetamos aqui, me siga no Instagram. Mas você está vendo aqui o circuito que vimos agora, analisamos detalhadamente, aplicando ao nosso amplificador Darlington e saindo no alto-falante aí o som do Mambo, sem distorções, limpo, como você pode observar. Tá aí, ó.
Este sinal aqui é o que vem do computador, certo, galera? Está saindo nas caixinhas de som, entrando no nosso pré, e aqui estou saindo do pré e entrando no Darlington. Não estou nem utilizando fio blindado aqui, ó. São esses fios bem simples mesmo. Uma interligação assim, o ideal é utilizar fios blindados sempre. E é claro, o circuito na protoboard. Você pode fazer uma placa de circuito impresso, adicionar a etapa Baxandall e, é claro, seguindo os nossos cursos Hotmart. E fica a dica para você, os links estão na descrição. E é isso, galera, essa foi mais uma clássica de sexta, eletrônica analógica pura para vocês, bem detalhada, espero que tenham gostado. Deixem like no vídeo e os seus comentários aí embaixo. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o conteúdo com seu amigo que quer aprender bastante sobre eletrônica. Aqui neste canal tem amplo conteúdo, mais de 2.700 vídeos, entre cursos, séries, projetos e tutoriais. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Me siga no Instagram, no Twitter e a fanpage WR Kits no Facebook. Tenham todos um ótimo fim de semana, bons projetos. Aquele abraço e até a próxima.